Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de React Native, onde você vai aprender a criar aplicativos para Android e iOS utilizando a mesma plataforma, o mesmo código, beleza? Na aula de hoje, então, nós vamos aprender um pouco mais sobre a estrutura básica do nosso aplicativo, do código, né, do nosso programa em si, da estrutura de pastas, arquivos, e já aprender a criar componentes. Vamos criar o nosso primeiro componente básico na aula de hoje, para a gente começar a entender mais como funciona a estrutura do React Native, beleza? Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, não perde mais tempo. Clica aí no se inscrever, é rápido e fácil, não atrapalha o vídeo. Aí você faz parte do nosso time. Aproveita também e ativa o sininho para receber as notificações, porque aqui são aulas de segunda a sexta, beleza? Também já aproveita o embalo, clica no joinha se o nosso conteúdo é importante para você, se é proveitoso, se faz parte do seu crescimento, se você aprende com o nosso conteúdo, eu peço que você clica no joinha. Também não atrapalha o vídeo, clica agora aí no início do vídeo, isso garante que você não esquece para o final. Você que quer e pode ajudar o nosso canal de uma outra maneira, na descrição dos vídeos tem os links para as nossas vaquinhas ativas, beleza? Vamos então para a aula de hoje, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre o React Native. Beleza, eu estou aqui na pasta do nosso aplicativo, certo? App1, e eu vou abrir já esse conteúdo aqui no Visual Studio. Como que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui o endereço, ok, da pasta. Notem aqui que eu estou na unidade D e vamos abrir aqui o prompt de comando. Então eu vou clicar com o botão direito, executar como administrador, ok? Vou passar aqui para a unidade D, que é a unidade onde eu compilei, eu criei o projeto, e vou dar um CD, cola aqui o caminho que eu copiei, Enter, estamos aqui na pasta do aplicativo. Na pasta do aplicativo eu vou digitar o comando code espaço ponto, e isso vai fazer com que o nosso projeto seja aberto aqui no Visual Studio, beleza? Pode ser que ele abra aqui fechado na tela de boas-vindas, na aba de boas-vindas, é só clicar aqui para a gente explorar e ele já está aberto aqui dentro do nosso aplicativo. Então aqui nós temos alguns arquivos aqui que é o seguinte, eu tenho aqui a pasta com a estrutura para os nossos aplicativos de Android, tenho a pasta para a estrutura dos aplicativos em iOS, certo? Então eu posso utilizar com o mesmo código, lembrando aqui eu posso publicar para Android e para iOS, beleza? Temos aqui também a pasta Node, que aqui tem todos os elementos, todas as dependências necessárias para o nosso aplicativo funcionar, beleza? Então tudo vem daqui da pasta Node Modules. Nós temos aqui os arquivos do GitHub, ok? O Git ignore onde tem todos os módulos que ele vai ignorar quando a gente for fazer, quando for submeter isso aqui para o Git, ok? Então tudo que a gente quiser ignorar o envio para o Git vai estar aqui no arquivo gitignore. Nós temos o app.json, onde vamos ter entradas do nosso aplicativo, descrições, como o nome do aplicativo, o nome de exibição do aplicativo, versão, tudo isso vai estar sendo descrito aqui no arquivo app.json. O app.js é o arquivo do nosso aplicativo em si, é o arquivo que contém o início do nosso aplicativo, ok? Por onde o nosso aplicativo vai começar. O Babel quem vai fazer, o Babel, na verdade, ele é o responsável pela tradução do JSX para o conteúdo nativo da plataforma que a gente está usando. Porque isso que a gente usa aqui, ó, esse tipo de linguagem, a gente chama de JSX, que é uma mistura de HTML, CSS, JavaScript, onde a gente pode misturar componentes de classe, função, né? A classe vem lá do Java. Então, tudo isso aqui pode ser utilizado dentro do mesmo arquivo. Tá? Eu posso misturar tudo isso. Isso faz com que eu possa usar uma tag HTML dentro de uma variável, uma função dentro de um elemento, um comando CSS dentro de uma variável, dentro de uma função.
Enfim, onde a gente consegue misturar tudo isso é o que a gente chama de JSX. Só que nativamente as aplicações, elas não conhecem essa linguagem JSX, essa parte de construção de interface aqui. É mais ou menos, eu tenho até separado aqui, acho que está até na pastinha da aula de hoje, tá vendo? Seria mais ou menos isso aqui, a gente constrói a interface UI aqui em JSX e o bundle, essa parte aqui, ó, o Babel, ele vai atuar nesse meio termo aqui, ó, onde ele vai fazer a conversão, a tradução desse conteúdo aqui para as plataformas, para o código nativo de Android e código nativo em iOS, porque são coisas diferentes, são sistemas diferentes, o Android tanto quanto o iOS. E como que um código gerado vai funcionar nas duas plataformas? Então tem um camarada aqui. A ideia é essa, a gente constrói a interface nessa linguagem aqui, ó, nesse sistema JSX, que é comum, ok? E eu tenho um camarada aqui no meio que vai pegar esse conteúdo e vai falar, ó, é para Android? Então eu vou transformar esse cara nos componentes nativos do Android. É para iOS? Então eu vou transformar esse cara nos componentes nativos para iOS. É mais ou menos assim que funciona a coisa aqui dentro do React Native. E quem faz isso é o Babel, ok? É o Babel, aqui está o arquivo de configuração do Babel. A gente tem o index, que efetivamente é o primeiro a ser lido dentro do aplicativo. Na verdade, o index.js que chama o nosso app, ok? Chama aqui o app.js, que tem o conteúdo inicial do nosso aplicativo. A gente tem package.json e packagelog.json, que aqui estão as definições de publicação do nosso programa. É o que vai usar para fazer o build do nosso aplicativo. Então aqui a gente tem configuração de todas as dependências que são utilizadas dentro do nosso projeto, descrição de nome, versão, aplicativo, tudo aqui, certo? O que vai ser requerido, o que não vai ser requerido. Tem tudo aqui descrito nos arquivos package e packagelog.json. Quando a gente adiciona uma nova dependência, por exemplo, essa dependência ela entra aqui também nesses arquivos. Obviamente que a gente pode trabalhar também de forma manual nesses arquivos. Esses arquivos vão sendo alterados automaticamente quando a gente vai adicionando, vai trabalhando com as dependências dentro do nosso projeto. Mas nós podemos também fazer alterações manuais. Pode ser que às vezes a gente precise, ao longo do curso, realizar alguma alteração aqui dentro desses aplicativos, beleza? Dentro desses arquivos. Então vamos lá. Estou aqui com o app e vamos aprender a criar o nosso primeiro componente. A ideia aqui dentro do React Native é a ideia de reaproveitar, da gente criar um componente e esse componente poder ser utilizado em vários momentos dentro do nosso aplicativo. Isso é uma ideia extremamente importante que nós temos que ter, que nós temos que começar a entender dentro do React Native. Então hoje a gente vai aprender do básico como fazer a criação de componentes, tá? Beleza. A ideia é essa mesmo. A gente ir andando bem devagar, passo a passo, tá? Para à medida que o tempo for passando, vocês irão aprendendo como funcionam as coisas aqui dentro do React Native. Tá? Não se preocupa se você está um pouco perdido ainda, é normal. À medida que a gente for desenvolvendo outras coisas novas, vocês vão começando a entender a ideia. Aqui a gente tem um componente de classe, ok? E aqui a gente tem um componente funcional, comentado aqui, um componente de função, tanto faz, né? A gente pode usar qualquer um dos dois sem problema nenhum. Se quiser comentar aqui, ó, vamos comentar o componente de classe, vamos comentar esse camarada aqui e vamos utilizar o componente de função, porque para a gente iniciar é mais simples, certo? Então a gente consegue entender agora nesse início com mais facilidade o componente de função. Bom, vamos criar um componente e utilizar esse componente dentro do nosso aplicativo. Como é que nós vamos fazer esse processo? É muito importante a gente organizar
toda a estrutura do nosso aplicativo em pastas. Então, tá vendo aqui que está tudo organizado, Android, iOS, Node. Nós vamos criar uma pasta que vamos chamar de componentes e vamos colocar os componentes dentro dessa pasta para não ficar tudo misturado aqui com a estrutura básica do nosso aplicativo. Então, eu posso clicar aqui no botão New Folder, ou clicar com o botão direito e selecionar New Folder, tanto faz, ou posso, inclusive, criar por aqui também, ó. Criar por aqui também, app1, tá aqui, app, posso criar por aqui também e ela vai aparecer aqui no meio da nossa estrutura. Então, vamos clicar aqui em New Folder, vamos chamar essa pasta de componentes, Enter, e aqui, ó, agora a gente tem a pasta componentes, tá vendo? Então, pode ser por aqui também para criar a pasta sem problema nenhum. E vamos criar o nosso primeiro componente para a gente entender como que funciona essa questão. Veja bem, eu vou clicar então aqui na pasta, vou deixar ela selecionada, vou vir aqui em New File, ou posso clicar com o botão direito na pasta e selecionar New File também, sem problema nenhum, ok? Então aqui nós estamos criando um novo arquivo, um novo componente, o nome dele vai ser comp1, tá? E depois a gente muda, provavelmente nós vamos apagar esse componente, só para a gente começar a entender como é que funciona esse processo. Então, comp1.js, ok, Enter, e nós já temos um componente criado. Esse componente nós podemos usar dentro do nosso aplicativo, só que ele não tem nada, ok? Vamos começar então a entrar com o código básico aqui do componente. Vamos vir aqui em app, vou copiar aqui a estrutura de importação, porque aqui ainda está a estrutura básica, ok? Vou tirar aqui o component, na verdade a gente não está precisando agora do component aqui também não, ok? Posso até comentar aqui, ó, por que que a gente não está precisando desse component aqui agora? Porque esse component nós utilizamos aqui quando estávamos usando o componente em modo de classe, certo? Que a gente está estendendo aqui de component, então automaticamente ele fez a importação aqui do component. Como a gente não está usando ele mais agora, eu não preciso fazer a importação dele, ok? Então vamos tirar aqui, certo? O import React from React é o import mais básico que a gente tem, ok? Todos os nossos componentes provavelmente vão ter esse import. E aqui eu estou fazendo o import também dos componentes Vue e Text que estão em React-Native, ok? Vue, lembrando que é aquele, a gente faz a analogia com uma div, se isso aqui fosse uma página de internet, ok? E text seria a analogia com o componente P, um parágrafo dentro de uma página de internet, tá ok? Beleza? Joia! Então agora aqui vamos à linha inicial do nosso aplicativo. Nós podemos fazer o seguinte, eu posso criar aqui, ó, function, ok? Como é o modo função, então tenho que ter aqui return, e aqui dentro do return entra todo o conteúdo que vai ser retornado por esse componente. E aqui eu posso dar um nome para esse componente também, tá? Por exemplo, function, sei lá, comp1, ok? Que seria o mesmo nome do componente aqui. E ao final eu poderia dar aqui, ó, um export default comp1, certo? Beleza, é uma das formas que nós podemos trabalhar. Ou eu já posso automaticamente colocar aqui, ó, export default func, o nome da função. O nome da função aqui, ele também não é obrigatório. Eu posso tirar, eu posso omitir nesse momento aqui o nome da função e aí fica um código mais limpo, tá vendo? Então tem possibilidades diferentes da gente trabalhar. E aqui nós vamos inserir o conteúdo desse componente. E eu quero simplesmente um elemento text. Eu vou até tirar o view aqui, ó, porque eu não vou usar o view nesse componente aqui agora. E o texto aqui vai ser CFB cursos. Beleza. Ótimo. Então agora eu tenho um componente que se chama comp1 e esse componente retorna para quem fez a chamada, certo? Para quem vai retornar o return e vai exportar para quem fez a chamada, um componente do tipo text com o texto CFB cursos. Isso aqui já é um componente em React Native, beleza? Joia, então. Vamos lá,
Vamos utilizar então esse camarada aqui, ó, esse text aqui tem que ser com T maiúsculo, né? Aqui, ó, text, que é esse text aqui, tá certo? Tava errado lá, já ia dar um probleminha no nosso código. Muito bem, como utilizar o nosso componente em outros componentes? Eu posso utilizar aquele componente em outros componentes e também aqui no app. Vamos utilizar ele aqui no app. Como que a gente faz? Eu tenho que fazer o import do componente, certo? Aqui dentro do app. E aí eu posso utilizar quantas vezes eu precisar o nosso componente. Olha só como que a gente faz o import. Eu indico aqui, ó, import, certo? O nome que eu quero dar ao componente, certo? Esse nome não precisa obrigatoriamente ter o mesmo nome do componente, certo? Eu posso chamar, por exemplo, ó, de C1, ok? E eu vou falar de onde eu quero fazer a importação. No caso da pasta componentes e o nome do componente. Então, ponto, barra, o nome da pasta, lá, componentes, barra, o nome do componente. Então, ele já identificou aqui, ó, que na pasta componentes eu tenho o comp1 e eu vou utilizar o comp1. Dessa maneira, eu estou importando aqui o nosso componente que nós chamamos de comp1 e para utilizar aqui dentro do nosso código, o nome dele vai ser C1. Beleza? Joia? Muito bom. Então, nós temos essa estrutura aqui de views, ok? Que nós já fizemos na aula passada. Nós vamos deletar e eu quero agora utilizar o meu componente. Como que a gente faz? Utiliza aqui a tag, ó, com o nome que nós demos para o componente. Então, C1 não precisa de finalizar a tag assim, ó, dessa maneira aqui, ó, C1, ok? A gente não fecha dessa maneira, a gente fecha assim, do tradicional, ok? Então, aqui nós estamos utilizando o componente C1 dentro do nosso projeto. Vamos ver o resultado disso aqui? Vamos carregar o nosso emulador e carregar esse aplicativo aqui dentro do emulador para a gente ver o resultado? Vamos lá. Então, o que nós vamos fazer? Aqui na pasta do nosso aplicativo, ok? Nós vamos executar o comando react native run Android. Aqui teve um pouco de discussão, tá? Eu estou usando React Native Run Android porque eu já tenho todo o ambiente preparado para isso. Se não funcionar com React Native Run Android, vocês coloquem aqui o npx lá na frente, ok? Pode vir aqui, ó, colocar o npx ou npm, ok? React Native Run Android, certo? Vai funcionar. Se não funcionar só com React Native, tenta aí com npx ou com npm, beleza? Ok. Então, na pasta do aplicativo, isso aqui é importante, certo? React Native do Run Android. Vamos dar o Enter aqui. E ele agora vai preparar o nosso aplicativo aqui para poder rodar dentro do emulador. Vamos aguardar, porque agora demora um bocado, né? Muito bem, abriu o nosso aplicativo aqui, abriu com erro. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Por que ele abriu com erro? Vamos voltar aqui. Deixa eu ver. Está aqui o import. Vamos dar uma olhada aqui no nosso componente. Importando ali, ok. Return, certinho. Text, fecha o text aqui. Beleza, aqui dentro do C1, aqui ó, muito provavelmente é esse problema aqui, ó, onde a gente tem o componente, nós estamos iniciando aqui C1, vamos colocar C1 com letra maiúscula, e vocês vão ver que a mágica agora vai acontecer. Então já salvei aqui, ó, já vi, já até recarregou o aplicativo aqui. E tá ali
o conteúdo do nosso componente. Deixa eu diminuir aqui para a gente conseguir ver o emulador. Deixa eu minimizar isso tudo aqui para não ficar na frente. Beleza? E aí a gente vai vendo as coisas acontecerem aqui ao mesmo tempo. Bom, então nós carregamos aqui o nosso primeiro componente, o comp1 aqui, ó, que renderiza esse conteúdo aqui, tá vendo? Dentro do nosso aplicativo aqui. E se eu quiser, se eu precisar desse componente mais de uma vez? Não tem problema não. Aqui, ó, eu posso colocar quantos componentes eu precisar. Então, 1, 2, 3, 4. Notem que quando eu salvava, daqui, ó, Ctrl S, ele já faz o refresh aqui e renderiza o nosso componente 4 vezes. Onde eu precisar desse componente, basta eu inserir. E esse é o grande bacana da parte de reaproveitamento. Se eu fizer uma alteração aqui no nosso componente, aqui, ó, CFB cursos, traço curso de React Native. Vou salvar e olha aqui, todos os componentes receberam exatamente a mesma alteração. Então, olha que bacana, olha como que funciona a coisa aqui dentro do nosso curso de React Native. A gente vai aprendendo aí as coisas num passo bastante interessante para vocês irem absorvendo. Então, nós já aprendemos coisas importantes e essa tarefa de criar um componente e utilizar esse componente aqui dentro do nosso aplicativo é extremamente importante. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a entender como que funciona a questão do CSS, onde nós já vamos aplicando formatações e vendo essas formatações funcionando ali, organizando os elementos dentro do nosso aplicativo. Já utilizando esse conceito aqui de componentes também é importante, porque nós vamos aprender sobre propriedades, passagem de parâmetros, como que eu faço para enviar um valor para esse componente e como que eu faço também para retornar. Eu posso enviar também do componente para seria esse aqui o pai para o filho, ok? E eu posso também enviar do filho para o pai. Nós temos várias possibilidades aí de envio de informações. Vamos começar a aprender isso aí a partir das nossas próximas aulas. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Eu já acho que já está de bom tamanho. Eu preciso que vocês absorvam todo esse conteúdo. Eu quero que vocês vão fazendo experiências, criem novos componentes, adicione novos elementos aqui dentro do componente, tá? Podemos adicionar uma view aqui também, podemos adicionar mais componentes de text, ok? Para a gente ver outras possibilidades. Posso adicionar também aqui, ó, componente de text sem problema nenhum, tá? Vocês vão ver que não tem relação nenhuma desses camaradas aqui com esse camarada aqui. Esse aqui é um texto totalmente separado aqui, ó, youtube.com/cfbcursos. Salva, tá lá. Esse texto aqui vem do componente text, esses aqui vêm do componente text desses componentes. Então são coisas totalmente diferentes. Tá bom, pessoal? Bom, acho que está de bom tamanho, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem não clicou no joinha, esse é o momento. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Um forte abraço e tchau!